Você sabe a diferença entre estereótipo, preconceito e discriminação? Três palavras, três conceitos diferentes, conectados, mas que você precisa saber diferenciá-los. Diferenciá-los para não passar vergonha, para não ser ignorante. Vamos à aula de hoje. Estereótipo é uma imagem mental. Tem um cara chamado Walter Lippmann, em 1922, escreveu um livro chamado Opinião Pública, e ele usou esse termo estereótipo, que na realidade essa palavra vem do século XVIII, porque estereótipo era uma máquina de imprimir livros. Quando você pensa assim, estereotipo, tipo é da tipografia, que é você fazer impressão. Num tempo que as pessoas faziam grandes impressões, você tinha os tipógrafos, que é até uma profissão, né? Então, tipo, estereotipo é uma imagem mental. Quando eu digo assim, pensa num padre, que imagem vem à sua cabeça? Pensa num médico, que imagem vem à sua cabeça? Agora, olha só que interessante. Se eu disser que eu estava na Avenida Paulista ontem passeando, chegaram alguns meninos muito mal vestidos e roubaram meu celular. Qual a cor da pele desses meninos? Seja sincero, o que você imaginou? Eu não preciso nem dizer, porque eu sei o que você imaginou. E por que você imaginou assim? Porque é a representatividade. A imagem que você vê mais de pessoas nessas condições são pessoas com essa cor de pele. Por N razões históricas, sociais e etc. N razões. Tem muita justificativa na história do Brasil para isso acontecer, para você pensar assim. Por isso que o Walter Lippmann, quando escreveu o livro Opinião Pública, chamou de estereótipo aquilo que ele entendia que o cinema estava fazendo com a sociedade. Porque o cinema, quando começou, você precisava de personagens para representar os papéis dos filmes. Então, como é que você escolhe quem vai representar o papel? Você estereotipa a imagem. Preciso de um empresário para o filme, então pega ali um estereótipo de empresário. Preciso de uma dona de casa, estereótipo dona de casa. Preciso de um criminoso, um bandido, estereótipo do criminoso, bandido. Preciso de um carteiro, estereótipo do carteiro. Por isso que o Walter Lippmann disse, o cinema está estereotipando. Ele pegou essa palavra que era do estereótipo, uma máquina de imprimir livros, que repetia as chapas, para o livro sair igual, você tinha que repetir as chapas, os mesmos textos. Então ele usou essa ideia. O cinema estereotipa as pessoas e cria a nossa imagem, representação de que os tipos são assim. Eu vou até ler aqui a definição do Spengler, que é um pesquisador, que diz o seguinte: o que é estereótipo? São os traços que vêm à mente rapidamente quando pensamos nos grupos. Que grupos? Grupos sociais. Então, quando eu penso no padre, quando eu penso no médico, quando eu penso nos garotos mal vestidos que me assaltaram. Eu penso em grupos sociais. E esses grupos sociais são construídos na nossa mente, uma imagem mental, portanto, um estereótipo. E até aí faz parte do pensamento humano. Se a gente não mudar a representatividade, a gente vai continuar pensando sempre assim. Então, a representação importa. Eu preciso ter, por exemplo, pessoas negras no posto de juiz de um fórum, para que você comece a ver uma pessoa negra como juiz. Porque se você nunca vê uma pessoa negra como juiz, quando eu falar para você, pense num juiz, a imagem que vem para você é de uma pessoa branca, não é? Porque a nossa mente é assim, o viés da representatividade faz isso com a gente. E até aí, tá tudo bem, não é? Porque a gente não tem como não pensar. É igual quando você ri de uma piada de mau gosto. Se, mesmo sendo mau gosto, você riu, não tem como você desrir. Foi instintivo, né? Depois você pensa, nossa, mau gosto. Mas você riu, já tá feito. Então, estereótipo é isso. E só para deixar claro, eu não fui assaltado na Avenida Paulista por garotos mal vestidos com a cor da pele que você imaginou. Eu só inventei essa história para você ver que sim, a nossa mente é capaz de trazer essas representações que são modelos mentais criados a partir da nossa influência, do que nós vemos, do que nós vivenciamos, né? Começa a reparar nos lugares que você frequenta a quantidade de pessoas negras, onde elas estão. Né? Vá num restaurante chique, por exemplo, procura quantos negros tem lá. Vá nas profissões de maior salário, procura quantos negros existem. É isso, representação importa. Se a gente não vê,
A nossa mente não constrói essa imagem. É como pensar o Lewis Hamilton. Quantos pilotos da Fórmula 1 negros existem? Antes do Lewis Hamilton, quando você pensava num piloto de Fórmula 1, provavelmente você pensava num homem branco, porque não tinha negros representando. Hoje é diferente. Agora, o preconceito, eu vou ler a definição do Allport, lá de 1979, hein? Diz o seguinte: o que seria o preconceito? Pensar mal dos outros sem justificativa suficiente. Pensar mal dos outros sem justificativa suficiente. Por que isso acontece? Porque você tem na sua cabeça o estereótipo. Então quando eu vejo meninos com essa cor de pele, mal vestidos, andando na rua, eu já imagino que são, né, criminosos. Ou seja, eu já penso mal a partir do julgamento que eu faço, do estereótipo que eu tenho na minha cabeça. Se eu ver uma pessoa de terno, né, barba bem feita, uma pastinha executiva na mão, um terno caro, andando na rua, um sapato impecável, eu vou pensar, é um executivo, uma pessoa de sucesso. Não, pode ser simplesmente um bandido, né, um criminoso, um pedófilo, pode ser qualquer coisa, só que ele está favorecendo sua imagem e você tem dele uma representação que pode não ser verdadeira, não é? Ele é simplesmente um deputado que desvia verbas, né? Tem esquemas de corrupção, mas ele está muito bem vestido. Então, na rua, ele jamais será chamado, acusado de criminoso. Como alguém que está com uma roupa muito simples, não é? Com características de um vestir nada sofisticado do ponto de vista de marca de roupa, né, de estilo, nada disso. Essa imagem é a que fica na nossa cabeça. Até aí também o estereótipo, né, pensar mal dos outros sem justificativa suficiente, é também um processo mental. E aí, antes de eu falar do nosso último termo, que é a discriminação, eu preciso fazer uma pausa aqui para explicar o estereótipo e o preconceito como modelos mentais. E esse é o grande ponto para a gente entender a discriminação que vem depois. Olha só. Quando eu falo de estereótipo e falo de preconceito, eu estou falando de coisas que eu penso. E na psicologia, a gente divide o que é o pensar, que é o modelo atitudinal, do agir, que é o comportamento. Então, quando eu falo fulano teve uma atitude racista, é porque ele teve um pensamento racista, do ponto de vista psicológico, né? Ou seja, a partir de um estereótipo, de uma imagem mental, ele julgou mal uma pessoa. Sabe aquela pessoa que vê um negro num local que ele supõe não existiria negro e pergunta se a pessoa trabalha ali? É muito comum isso. Você conversar com as pessoas negras, sempre tem essa história. Eu mesmo já fui confundido com um manobrista várias vezes. Estando na porta de um restaurante caro, esperando o meu carro, vem outro cliente e me entrega o papelzinho, né? Pensando que eu fosse o manobrista. E não que seja um problema ser manobrista, claro que não. Mas o que está dizendo essa ação, esse comportamento desse cliente do restaurante? Que pelo meu biotipo, né, pelo meu jeito, pela minha cor, eu não frequento aquele lugar como cliente. Porque ele não está acostumado a ver pessoas da minha cor, do meu jeito naquele lugar. Então, a representação que ele tem de mim é de me ver como um manobrista. Ou seja, um estereótipo e um preconceito, porque modelos mentais. A imagem mental se transformou num pensamento sem a justificativa suficiente, né? Modelos mentais, o que a psicologia chama de atitude, né? A psicologia divide. A atitude é o pensar, a ação é o fazer, né? O comportamento. Então tem uma separação aí. Agora olha que interessante. Eu não posso evitar os meus pensamentos, não tem como eu fazer isso. Mas eu posso educar as minhas ações. Porque quando eu começo a me letrar, a estudar mais sobre isso, sobre o que é preconceito, sobre o que é racismo, como é que ele surge, como é que ele funciona, como é que ele opera, as estruturas, quando eu começo a entender sobre viés de representatividade, quando tudo isso começa a ficar mais lúcido na minha cabeça, eu começo a me policiar. A partir do momento que eu tenho uma imagem estereotipada e transformo isso num preconceito, modelo mental, eu não tomo a ação de discriminar a pessoa.
Então, quando acontece a discriminação? Quando alguém isola alguém por conta de sua raça, credo, etc. Eu isolo essa pessoa. Isso é a discriminação, isso é o ato. Agora, esse ato só aconteceu porque antes do ato veio o modelo mental, que é o estereótipo que derivou para o preconceito, que transformou-se numa ação. E por que eu estou falando isso? Né? Esclarecendo o que são essas três palavras, esses três conceitos, de uma maneira muito resumida. Tem muito mais coisa para entender sobre isso, mas de uma maneira resumida é isso. O estereótipo é uma imagem mental que vem a partir do viés da representatividade, o que a gente supõe que seja. Essa imagem pode se transformar num preconceito se eu não trabalhar essa imagem com outras possibilidades. Ela se transforma num preconceito. E se eu não cuidar da minha ação, do meu pensamento, esse preconceito se materializa numa ação concreta, num comportamento chamado discriminação. Estou dizendo isso porque você deve ter visto esse vídeo. Pensa num padre vestido. Você pensou ele de sunga? Pô, estereótipos existem, e óbvio que existem estereótipos sim, pô. Você vai olhar, pensar numa prostituta, você vai pensar numa mulher toda bem vestida? Você vai pensar num bandido? Talvez venha aquilo que tá na sua mente mesmo, pô. Quando você olha, você vê Cidade de Deus, você vê até mesmo a própria representação da própria esquerda sobre isso, são pessoas pardas ou negros. Então, tipo assim, mas aí você tá querendo dizer que minha cabeça é preconceituosa pelo primeiro pensamento que eu tive? O que você tá querendo dizer? Aí, meu irmão, dali pra frente foi só pancada. Chamei polícia já pra minha professora de filosofia, meu irmão. É a faculdade do que mesmo? Direito. Direito. E o que esse vídeo está nos mostrando? Puramente ignorância deste deputado, que é preconceituoso, que não consegue entender que estereótipo é um modelo mental que se transforma no preconceito porque você pensa assim, sim, você pensa assim, você tem um pensamento racista, transfóbico, homofóbico, você tem um pensamento preconceituoso. E o pior, você não se educa e você transforma esse pensamento na ação discriminatória, que é o que você faz com os seus discursos, com as suas ações e principalmente com a sua intenção de legislar a partir daquilo que você finge que acredita, né? Porque se você acreditar a si mesmo, Deus é amor, Deus acolhe, Deus não julga e você julga. E não é que os estereótipos não existam, eles existem. Só que o estereótipo não representa o todo daquele grupo social. Só isso.